Olá, igreja. Agora mais ou menos aproximadamente 6h36, estamos já lendo 1 Pedro com a Michele. Tem sido fantástica a experiência, a gente tem ouvido bastante relatos a respeito daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja através dessa experiência. Queremos agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Estamos aqui desde quinta-feira, das 8 da manhã, e pretendemos encerrar hoje, domingo, com toda a igreja, lendo o último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22, e a partir daí entrar durante o ano um desafio muito grande da leitura da palavra. Deus nos abençoe, graças ao nosso bom Deus. Bom dia, igreja. Eu sou o Júnior. Queria começar fazendo uma pergunta. Quem participou da maratona 72 horas, levanta a mão. Olha só. Foi uma experiência marcante para você? A gente tem ouvido, assim, de uma forma bem individual, alguns relatos do que Deus fez, daquilo que Deus falou para cada pessoa que veio aqui ler um texto. E a gente que estava acompanhando de perto tudo o que aconteceu, a gente não tinha como não se emocionar com o que a gente estava vendo Deus fazer através dessa ferramenta. A gente sabe que a gente pode pegar a palavra de Deus, né, a Bíblia, e fazer a leitura na nossa casa, enfim, em lugares talvez particulares seus, mas a gente percebeu e a gente sentiu um mover do Espírito Santo quando a igreja, ela se mobilizou para fazer a leitura da palavra dele de uma forma coletiva, personificando de uma forma muito clara a unidade que é a igreja. E a gente sentiu isso muito forte durante esses dias. Nós estamos aqui desde de quinta-feira às 8 da manhã, nós terminamos o penúltimo capítulo de Apocalipse, hoje às 8, cravado. Tivemos algumas batalhas, a gente filmou algumas coisas. Esse vídeo é um terceiro vídeo do que a gente foi fazendo durante dessa sequência, mas semana que vem a gente quer trazer um vídeo completo. Mas só para vocês saberem um pouquinho do que aconteceu, no nosso penúltimo capítulo, que até a Zana estava fazendo a leitura aqui, a luz acabou, tudo foi desligado, ficou escuro. E aí a gente e agora o que a gente faz? Daqui a pouco levantou o Márcio, mas um rapaz está por aí também com uma lanterninha do celular, iluminando a Bíblia, e foi feita a leitura. Durante a leitura a luz voltou, a galera que se empolgou, foi emocionante. Gente, a gente ouviu muitas histórias profundas, a partir da simplicidade da palavra de Deus, que é só chegar aqui e ler um texto que não estava programado para aquela pessoa, mas Deus já tinha programado a leitura para cada uma dessas pessoas. E a gente está tentando agora recolher os depoimentos, né, os testemunhos, para poder, de alguma forma, passar para todos vocês. Só que não terminamos. A leitura não terminou, a leitura não acabou, deixamos o último capítulo para a gente poder ler agora como igreja, todos juntos, finalizando essa maratona da melhor forma, né, com toda a igreja reunida. E eu queria, antes disso, mostrar algumas informações importantes. Você já vai se preparando, nós vamos ler Apocalipse 22, todos juntos. Então, se teu celular tem bastante memória, tem uma imagem legal, eu convido você, daqui a pouco todo mundo vai levantar e filma de onde você estiver e depois manda pra gente. A gente quer pegar todas essas filmagens, fazer um trabalho legal, um memorial mesmo, aquilo que Josué ensina lá em Josué capítulo 4, né? Levantar um memorial a Deus. Toda vez que a gente olhar para esses vídeos, toda vez que a gente lembrar dos testemunhos, a gente vai perceber que não foi a gente que fez, mas foi a mão poderosa do Senhor que fez tudo isso. Amém? Então, olha o que aconteceu. Foram 66 livros, 31.103 versículos, 36 equipes trabalhando e 36 líderes liderando, 246 pessoas fazendo a leitura.
em 72 horas ininterruptas. Foi uma experiência maravilhosa. Eu confesso que antes da gente dar esse passo, bateu um medo, porque a gente tentou pesquisar se existia alguma igreja que já tinha experimentado isso, e a gente encontrou alguns relatos, mas a gente não encontrou nada, nenhum material, tentamos baixar na internet, não encontramos nada, ou seja, tudo o que aconteceu, os materiais, o livrinho, as orientações, a forma, tudo foi montado por nós. Assim, temos pessoas criativas aqui, então vamos criar o nosso jeito de ler a Bíblia em 72 horas, e foi assim que aconteceu. Graças a Deus, deu tudo certo, a gente ficou um pouco ansioso para ver se a coisa ia acontecer, e aí um detalhe, que realmente foi batalha, porque as nossas 2 primeiras leituras, as 2 pessoas que estariam lendo, elas faltaram. E aí eu li a primeira, eu tive o privilégio de fazer a primeira leitura, não era eu na escala, mas eu acabei lendo. E eu estava lendo aqui e falei, Deus, esse negócio não vai dar certo. A primeira pessoa já faltou. Aí a segunda também faltou, eu pronto. Já estou falando só, vamos cancelar esse negócio antes que fique feio para a gente, né? Gente, sabe quantas faltas nós tivemos? 2. 2 faltas. E eu queria também até responder, talvez você tenha se questionado, para que fazer isso, né? Todo esse trabalho, porque a gente gastou luz, pode ter certeza, muita luz, segurança, cafezinho, tempo. Talvez você esteja se perguntando, gente, para que fazer toda essa algazarra só para ler a Bíblia, né? Eu quero dizer para você que a gente não precisa de motivo específico para ler Bíblia. A gente só tem que ler Bíblia. A gente precisa ler a palavra de Deus. E nós encontramos uma forma criativa, que foi inspirada por Deus, e que pela fé, nós experimentamos depois o que Deus tinha para nos oferecer. E Ele nos entregou. E quem participou disso recebeu de Deus. E eu queria poder talvez estender essas bênçãos de Deus agora para vocês. Você que não pôde participar por algum motivo, viagem, tempo, a gente sabe que não é todo mundo que tem tempo disponível, mas eu queria convidar você agora a se colocar em pé nesse momento. Se você tem um celular legal, um iPad na mão, levanta aí e filma esse negócio, porque a gente quer registrar. Já temos algumas pessoas fazendo isso, mas quanto mais pessoa, melhor. E eu queria terminar esse tempo aqui, essa maratona, lendo Apocalipse 22. O Apocalipse 21 já foi emocionante. A última pessoa que leu, ela saiu daqui extremamente impactada com aquilo que foi lido. E eu queria que esse momento fosse um momento especial. Não trata esse momento como um momento religioso, porque não tem nada de religiosidade, pelo contrário. É algo que nós precisamos fazer constantemente, não apenas aqui, mas constantemente na nossa vida, para que jamais venhamos a esquecer de quem é que nos sustenta, quem é o nosso provedor. É esse Deus, Criador dos céus e da terra. É esse Deus que tem promessas que ainda vão se cumprir, que estão escritas em Apocalipse. E eu queria que nesse momento, de uma forma uníssona, todos juntos, em uma só voz, terminemos essa maratona lendo Apocalipse 22. Vamos lá, atenção? No 3, hein? 1, 2, 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De a cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para curar as aflições. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reunirão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdade. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como guardam as palavras de Jesus. Adore a Deus. Então me disse: não segue as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a injustiça, continue o santo. Eis que venho em breve, aleluias, está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, entrar na cidade pelas portas. Foram os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Deus, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que tivemos de participar e de ter adquirido essa experiência contigo, Deus. Obrigado porque nós temos a liberdade, Deus, de te buscar, nós temos a liberdade, temos acesso livre à tua palavra, nós temos o privilégio de ter um relacionamento bem próximo com o Senhor, Deus, e obrigado porque essa igreja tem entendido o valor dessa liberdade. Obrigado porque nós temos entendido o valor de buscar o Senhor na tua palavra, de meditar dia e noite, de ser alimentado, Deus, de encher o nosso espírito do Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Consagramos esse tempo ao Senhor, Deus. Pedimos agora que através de tudo isso que aconteceu, o teu Santo Espírito complete, Deus, a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Queremos ansiosamente, Deus, ver os resultados, Deus, da manifestação do teu Espírito. Lares sendo restaurados, Deus, famílias sendo saradas, pessoas sendo curadas. Nós cremos na tua palavra, Deus, nessa palavra que foi lida aqui. Por isso, Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor pelos séculos dos séculos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, meu nome é Shane. Hoje eu vou falar sobre quando arriscar é a opção mais segura. Quero desmascarar o cristianismo seguro, meigo, domado e religioso. E no seu lugar levantar o seguir a Cristo. Com todo o seu perigo,
aventura e originalidade, acender vela para santo, deixar a Bíblia aberta para sorte, apenas frequentar cultos de fim de semana e dar esmola para Deus. Todos esses são atos de cristianismo religioso. Caem diante das palavras de Jesus, que nos diz que aquele que salvar sua vida a perderá, mas aquele que perder sua vida por Ele e pelo Evangelho a salvará. Comecei a pensar sobre a formação da minha identidade e as influências na adolescência sobre isso, né? Eu, sendo formado como um jovem, eu me lembro que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Scarface. Com 12 anos, era de 18 anos para cima, e meus pais, sendo batista fundamental, cinema, baralho, essas coisas não tinha em casa, a gente não ia para o cinema. Então, alguns amigos disseram, Shane, tu tem que ir para o cinema, é uma tela grande. Aí fui lá, e Scarface foi o primeiro. Foi muito ruim para uma criança ver Scarface, mas eu sei que comecei a sonhar ali, queria ser um grande traficante. Essa era infelizmente, esse era um sonho meu. Eu já estava usando maconha naquela época, e pensei, nem que eu morra ali, que nem no final, o cara morre num tiroteio, mas ele morre na minha mente, com glória ali, de armas, quero ser um Scarface. Aí depois eu fui no outro filme, né, Rambo. Eu me lembro que eu tentei achar a foto, meus filhos já riram muito da foto, mas eu tenho uma foto dele todo de camuflado, assim, tinha cabelo comprido naquela época, consegui uns 6 meses fingir para meus pais, depois, Shane, tu tá com o cabelo tocando nas orelhas, Shane, tem que cortar esse negócio. Aí, de qualquer forma, o cabelo chegava até aqui, amarrei uma faixa assim, e eu com arco e flecha em frente de casa, assim, lá em Ipanema. Aí o pessoal, olha, onde é que tu estava? Camboja? Não, eu estava em Ipanema, Jardim Verde. Mas eu sonhava, eu até pensava, não, eu vou fugir para algum lugar na América Central, me unir aí algum Che Guevara e eu vou ser um revolucionário. Aí vou voltar para a cidade grande. Vocês já sonharam assim como adolescente, e alguns essa semana já sonharam desse jeito. Olha, eu vou voltar com a barba. Naquela época não tinha, eu vou voltar com a barba. E essa parte deu certo. Mas eu vou voltar todo camuflado, cheio de histórias e com um mau olhar, que nem o Rambo. E as pessoas vão dizer, o Shane é experiente. Eu fazia assim, no olhar no espelho. Né? Passou a fase lá de querer ser um guerrilheiro. Né? Aí veio os filmes de Indiana Jones. Quero ser um aventureiro. Não precisa ser guerrilheiro, pode ser aventureiro. Aí eu me lembro também, eu acho que foi o segundo filme que eu vi no cinema, foi o Templo da Perdição. Eu fui lá, escondido de novo, né? Eu só fui poder ir para o cinema quando eu casei. Aí eu consegui ter permissão de ir para o cinema. De qualquer forma, eu quero ser que nem o Indiana Jones, eu quero conhecer o mundo e ser aventureiro. Opa, vamos para trás aqui, algumas influências. Aí depois o filme do Michael J. Fox, aquele, não sei se você viu, O Segredo do Meu Sucesso. Aí eu comecei a ver o guri entra assim na sala das cartas da empresa, assim, lá no porão da empresa, começa a dar suas ideias sobre comércio, aparece, daqui a pouco ele cresce, está lá em cima o executivo. Eu vou ser isso. Me lembro que a mãe tinha uma máquina de tricô e ele tinha uma gravata de tricô naquela época, assim. E lá em casa eu fiz várias gravatas para mim. Aquela máquina assim, e eu saía com minha gravata de tricô e eu fui dar aula de inglês aqui em Porto Alegre, 13 anos. Botei no jornal Professor Americano. Aí, claro, eu acho que o nome da empresa, se tem alguém dessa empresa, eu peço perdão, né? A empresa era de marketing, Avante era o nome da empresa. Ficava no Assis Brasil. Aí, os executivos todos, eu cheguei lá com minha pastinha, gravata de tricô, e os caras, mesa de vidro, todos os executivos em volta, assim, aula em grupo. Mas é uma criança que veio aqui. Você não falou a sua idade? Eu disse, não, mas eu sou americano, né? Eu sei falar. Sei que a minha primeira coisa que eu falei, muito nervoso, né? Fui assim no quadro ali, botei, what is your work? O que você faz? Vamos fazer uma entrevista então. E botei rock, pedra, work. Só que escrevi todo nervoso, escrevi com R, pedra. Aí o cara, não é assim que se escreve work. Aí eu não tinha feito CR ainda, né? E eu disse, olha, tem 3 tipos de inglês. Americano, australiano e britânico. Isso aqui é australiano. Aí os caras, tá certo.
E eu pensando que estava mandando ver a aula, o próximo Michael J. Fox, empresário, né? Aí a segunda aula foi de 8 para 5. Aí eu soletrei errado de novo, eu culpei da Inglaterra, inglês da Inglaterra. Escrevi errado porque isso aí é na Inglaterra. Terceira aula tinha uma pessoa. E nós estávamos fora da mesa de vidro, numa sala que não tinha nem mesa nem cadeira, no chão. Fui demovido, né? Até uma salinha que acho que era até um armário ali. E aí disseram, ó, para de mentir. O cara disse para mim, claro, todo mundo aqui sabe que tu não sabe escrever em inglês, mas pelo menos tu sabe falar. Então, dá aula de como falar. Então, foi minha primeira experiência saindo da negação, mas foi forçado. Cara, teve outro filme do Michael J. Fox. Temos aqui alguém que... Berçário 3 e Geração Futuro 30. 13 e 30. Pode ir lá dar o socorro, por favor. Eu me lembro quando assisti De Volta para o Futuro. Aí o guri, né, atrás... Aquela cena ali, quando eu tive 16 anos, eu fui para os Estados Unidos. De novo, infelizmente, chapado. E o motorista também, um Ford Fiesta, no freeway americano lá. Não tinha skate, eu só tinha patins. Então eu estava de patins. Começou a fumacear aqueles patins, o rolamento pegando fogo. E eu atrás ali, e batia assim. Nos Estados Unidos o freeway é concreto, não é pavimento, é concreto. Aí tem umas emendas do concreto. Aí voava assim, e eu vou morrer aqui. E parecia no filme uma coisa tão legal. E agora que eu estou atrás do carro, o motorista chapado, eu vou morrer aqui. Aí eu acho que foi o início da minha reconversão, né? Foi o início da volta para Cristo. Foi aquele momento que eu disse, Deus, me tira daqui, faz o cara parar o carro, eu batendo assim, segurando com uma mão, batendo na outra. Encostou, graças a Deus, o carro e eu não morri, como vocês sabem. Mas foi uma influência de aventura, de me arriscar. Claro que cada momento, dentro do meu coração, era um guri que queria viver um grande risco, eu queria viver alguma coisa impactante, mas ao mesmo tempo, Deus foi me dando, através dos meus pais, outras histórias de risco, que competiam com a história de fazer uma coisa louca que não valia nada. E Deus me trouxe, através da influência dos meus pais, a história dos 5 missionários, que em 1956, todos morreram no mesmo dia em Equador. Homens que vinham de casas, alguns de lares ricos nos Estados Unidos, e estavam lá tentando alcançar um tribo que ninguém conseguia alcançar esse pessoal. Eles assassinavam qualquer pessoa que vinha, que não era do tribo, e eles foram lá, fizeram contato, e a foto ali do avião pousou numa pequena prainha, e nesse mesmo dia, depois dessa foto ser tirada, os 5 foram mortos com lanças e com arma. Eles tinham arma, podiam ter matado os índios, mas eles morreram ali naquela praia, nesse dia. E muitos missionários se levantaram de vários países pelo testemunho deles nos anos 50. E isso influenciou meus pais para quererem ser missionários. Então a história deles, do sacrifício, e o Jim Elliot, que está no meio, do centro ali, ele disse no seu diário uma frase que ficou muito repetida: não é tolo aquele que desiste daquilo que ele não pode guardar para ganhar aquilo que ele não pode perder. Não é tolo aquele que desiste daquilo que ele não pode guardar para ganhar aquilo que ele não pode perder. Falando sobre a vida eterna. Então isso me influenciou também. Um outro livro que meus pais liam para mim desde criança, As Aventuras de David Livingstone, o missionário inglês que explorou e abriu a África para tentar parar o comércio de escravos. Ele foi um cara extremamente útil para parar o comércio de escravos na Inglaterra, e foi um missionário. Morreu lá na África, morreu lá servindo e orando, morreu na posição de oração. Então um cara que muito também me influenciou. E aí o Refúgio, o livro, meus pais leram isso para nós quando éramos adolescentes, e todo esse tempo eu já estava rebelde, mas ao mesmo tempo meus pais, eles orando por mim, trazendo influências boas de risco, e falando sobre a história de Corrie ten Boom, a mulher que ela era holandesa, e a sua família, eles fizeram um esconderijo, ali está o quarto dela, né, e tem um esconderijo feito ali, como se fosse um guarda-roupa, e ali atrás tinha uma porta secreta, eles escondiam 8 judeus lá, dentro da Segunda Guerra Mundial. Ela e a família foram presos, eles foram para os campos de concentração, mas os judeus sobreviveram.
Então, e mais uma influência, o Contrabandista de Deus. Me lembro que meus pais leram essa história, a gente conversava sobre as aventuras do irmão André, entrando em lugares proibidos com a Bíblia e orando para que Deus cegasse os policiais da fronteira e ao mesmo tempo que tinha esse push assim para eu quero ganhar dinheiro e viver por prazer e ser um traficante, sei lá, naquela época que eu e meus amigos, eles começaram a arrombar a casa lá em Ipanema, e na terceira vez eu fui com eles, arrombamos a casa lá de um juiz, que alguns anos depois eu fui lá, bati na porta, pedi perdão e confessei. Mas toda aquela época da juventude, quando eu estava sendo puxado para fazer algo, meu coração queria ser aventureiro, mas faltava uma causa que valia a pena viver e morrer por ela. E ao mesmo tempo meus pais orando, dizendo: Shane, olha só, irmão André, olha a Corrie ten Boom, olha o David Livingstone, olha o Jim Elliot, olha esses caras, eles também viveram um grande risco, mas para algo eterno. Eu tive que, um dia finalmente Deus tomou meu coração e disse: Shane, é para esse lado que eu quero te levar. Nós estávamos viajando agora, 3 meses e 1 semana, a gente ficou fora, e na viagem eu estava orando: Deus, faça essa viagem, é a última grande viagem, talvez com uma família, antes da Camila sair do 2º grau, ela está no último ano do 2º grau, e nós queremos que ela viva um grande momento missionário, e que toda a família tenha uma experiência missionária. Então eu decidi, com muita oração, incluir ela nas minhas mensagens. Cada vez que a gente pregava numa igreja lá nos Estados Unidos, ela vinha cantar uma música que ela escreveu. Ela foi pegando audácia assim, e até o final dos 3 meses, as igrejas, todos os pastores jovens chamam: Camila pode ficar aí para quarta-feira, a gente tem que ela vir falar com nossos adolescentes, dar o testemunho dela. Ela virou realmente uma pregadora. Mas a gente também tinha essa ida para a Índia com uma família, e tínhamos que parar 5 dias na França, depois a gente ia para a Índia para ver o ministério que nós estamos hoje já mantendo, através dos membros que estão mantendo lá pessoas, e as crianças lá do Adore, lá na Índia. Então íamos visitar e conhecer. Mas aqueles 5 dias na França era férias. Entre o tempo nos Estados Unidos e a Índia, eram 5 dias de férias. Eu fiquei pensando: mas o que nós vamos fazer? Estávamos assistindo lá aquele filme A Culpa é das Estrelas, estava lá nos Estados Unidos. Eu vi aquela cena, quem já viu o filme, mas já vi uma cena onde o guri, ele escreve para um autor lá em Amsterdã, o autor favorito da menina que está morrendo de câncer no filme, e ele pede permissão para ela ir ver ele, o autor favorito dela. E eu nem vou contar o filme, se quiser ver, tu vê, mas eles realmente conseguem ir lá. Não está amplificado. Eles conseguem chegar lá. Me deu a ideia naquela noite: irmão André mora na Holanda, nós vamos estar mais ou menos a 5 horas de Amsterdã, em Paris, e eu vou fazer a mesma coisa. Comecei a escrever assim: com licença, eu sou o Shane, sou missionário no Brasil, e o ano passado, quem acompanha a nossa história, eu estive no hospital, então usei também aquele negócio, não sei se vou viver muito tempo. Mandei foto da minha imagem, né, do escaneado. Realmente tem uma artéria que hoje os médicos não sabem por que eu estou aqui. Mandei aquela foto também, disse: olha, e quero também, antes de morrer, que meus filhos venham conhecer o irmão André, que está com 88 anos também. Ele tinha que ser com pressa também, porque não sei quando ele vai. Aí, cara, mandei para Open Doors, que é o Portas Abertas, mandei para Portas Abertas Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, e recebi uma carta de volta: o irmão André quer receber você e sua família na casa dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem não sonha alto, quem não arrisca, tem uma palavra, isso mesmo. Então, eu arrisquei, e então marcamos, era dia 17 de fevereiro, 11 da manhã, na casa do irmão André, tomar café com ele e falar sobre missões. Fomos lá, alugamos um carro, tivemos que sair 3 da manhã de Paris para chegar lá, achamos lá a casa dele, e foi um momento incrível. Aqui tem uma foto do irmão André lá nos anos, deve ser 50, 60, ele dando uma Bíblia para Arafat e os líderes do Hezbollah. Antes do ISIS, tinha o Hezbollah. E esse homem, com muito risco para a sua própria vida, desde sair do seminário, ele entra em lugares e fala com pessoas, dando Bíblia. Eu perguntei para ele, sentado ali: irmão André,
você continua com as aventuras? Ele tem muita energia, ele pulava para cima, pegava um livro, mostrava, né, ele sentava, o cara não ficava parado. E ele disse, Shane, o mês passado eu estava em Paquistão, me reunindo com a liderança do Talibã. Liderança do Talibã, em plena época que está com vídeos na internet de gente sendo cortada a cabeça, o senhor ali de 88 anos está ali dando bíblias e dando estudo bíblico para a liderança do Talibã. E eles querem que eu volte. Ele contou histórias, foi um tempo tão precioso que se perguntar para Gabriel e Camila o que foi melhor, Torre Eiffel, Disney, coisas que eles... Sentar, tomar café com o irmão André. E antes de sair eu disse, irmão André, nossa família, eu queria que esse momento fosse inesquecível para meus filhos, e eu quero te pedir para dar uma palavra de saideira para a gente. Eu quero te pedir para você falar para nós uma coisa que meus filhos podem lembrar para o resto da vida. Ele falou assim, olha, eu gostaria de dizer, take care, tome cuidado, mas a Bíblia não nos apoia com essa frase. Então eu tenho que dizer para você, arrisque-se. Essas foram as palavras que ele nos deu. Arrisca-se. Vai lá. Não tome cuidado. É o mundo que diz, tome cuidado. E quantas vezes nós temos isso engrenado na nossa mente, que o cumprimento cristão, cuide-se, tome cuidado. É um carinho que nós temos para a pessoa, que eles não venham passar alguma má experiência. Mas o que Jesus nos diz? E o que ele experimentou quando ele saiu do céu para vir aqui na terra morrer por nós? Não foi tomar cuidado. Era se engajar na batalha que está na nossa frente. Então, o irmão André, a palavra dele para a nossa família, que eu trago para a nossa família também, da Montserrat, eu gostaria de dizer para você hoje, saia daqui e tome cuidado. Mas eu vou dizer, arrisca-se. O que isso quer dizer? Quando arriscar é a única opção segura. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. É esse momento, quando arriscar é o mais seguro, porque quem não arrisca perde tudo. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Um livro que eu fui vendo ao estudar por essa mensagem, que me impactou muito, que eu estou vendo que muitos meus pensamentos, elas são derivadas e influenciadas pelo Erwin McManus. Quem não tem, eu acho que em português o livro, mas quem deve ter em espanhol. The Barbarian Way, O Caminho dos Bárbaros. Minha cópia está com o Paulo Ricardo, não esquece de me devolver. Mas leia primeiro, pelo amor de Deus. Tá certo? Há 3 anos está com o Paulo Ricardo. Tá certo? 2, talvez. Tá. Eu vou ler um pedaço, já que tu não leu ainda, eu vou ler um pedaço aqui, Paulo. O mundo sem Deus não pode esperar enquanto escolhemos o caminho seguro. Se esperamos que outra pessoa tome o risco, arriscamos que ninguém agirá e nada será feito. Quantas vezes nós somos assim, né? Esperar para que alguém tome o risco. Eu estava falando com a Michelle, eu ia convidar ela para fazer o relato, mas eu só vou dar o relato, baby, pelo tempo. Foi um ano passado, um ano e meio atrás, a gente teve uma briga em casa. Teve uma grande discussão. Começou com eu perguntando a Michelle qual seria a estratégia dele se tivesse um apocalipse zumbi. Né? Porque eu estava assistindo o Walking Dead e eu tinha a minha estratégia. Né? Que inclusive é o que eles estão fazendo no filme. Mas eu queria saber o que a Michelle faria. Acontece, eu e Gabriel já conversamos muito sobre isso, né? Incluí a Michelle nessa conversa. E a Michelle, ela disse, eu acho que eu mataria todo mundo que eu amo e eu me mataria. Michelle, estamos falando sobre o apocalipse zumbi aqui, baby. O negócio é sério. E ela pensou que a pergunta ela não levou a sério a pergunta, então ela não deu uma resposta séria. Mas sabe o que aconteceu depois daquele diálogo? Quando chegou o Gabriel, aí eu fiz uma coisa errada. Fala pro Gabriel o que tu disse. Aí ficou aquele negócio. Que ela, se tivesse, porque ela não acredita que vai acontecer, então ela fez uma frase irônica. Gabriel, tu me mataria, mãe? Aí começou começou uma crise na Michelle, que ela estava chorando lá no quarto. E eu, como é que aconteceu isso? Eu estava falando sobre um negócio de apocalipse zumbi, uma coisa divertida, e daqui a pouco a minha esposa está chorando na cama lá. Vamos ter que chamar o Tércio e a Martinha agora. Cara, então, alguma coisa deu errado. Aí eu fui ali, tá bem. Na realidade, nós vamos ter discipulado com o Tércio e a Martinha aquela semana, ela vai falar. Aí eu vou tomar
alguma coisa. Aí eu disse, olha, tá, Michele, calma, tu não precisa, não vai ter. Mas sabe o que aconteceu? Ela começou a ser atacada na mente dela sobre ser covarde. O diabo entrou nessa conversa tão estúpida. O diabo passou uma semana atacando a mente da Michele, dizendo, você é covarde, você é covarde. Você não tem coragem, não tem coragem. Aí aquela mesma semana, a gente, claro, orou, graças a Deus, superamos o momento, mas o ataque continuava na mente dela. E no mesma semana eu tive que ir lá pagar nosso aluguel, e estava chegando perto das 4 horas, passei pelo Zafre na frente, vi 2 homens, aqueles mendigos de rua ali sentados, eu senti assim, seria bom alguém fazer alguma coisa. Seria bom alguém parar, só que eu tenho 15 minutos para chegar no banco, e meu dinheiro está contadinho para pagar ali, mas aí eu fiz uma oração, Deus, manda alguém para ajudar esses caras. Eu fui adiante, eu fiz a minha parte, eu orei para aqueles 2 caras. Agora, se eu for honesto também, depois tinha troco, e eu paguei o banco, e eu não fiquei preso lá dentro, eu saí de novo, eu passei por eles de novo, mas aí eu já tinha orado para que Deus mandasse outra pessoa. De noite, nós estamos no café da tarde, ou dia de tarde, e a Michele senta e diz, eu tenho que contar uma história que aconteceu comigo hoje. Toda a família ali na mesa, fala, Michele. Olha, eu estava ali na frente do Zafre, mais ou menos às 4h30. Eu estou pensando, 4h30. Aí vi aqueles 2 homens sentados ali. Aí ela disse, aí eu senti o Espírito, eu parei, falei com um deles, o que você precisa? Eu preciso isso. Tá bom, você espera aqui, eu vou lá buscar. Ela entrou, comprou as coisas, voltou, falou com ele, e aí? Eu quero te dizer que Deus tem plano para a tua vida, e falou de Cristo para esse cara. Aí o outro diz, eu também. O que você precisa? Aí o outro foi, mas eu quero uma esposa, quero várias coisas, ele botou toda a lista. Disse, não, o que eu consigo para ti é a comida. Aí ela foi lá, pegou mais comida, trouxe para o cara. E a Michele contando a história, eu só ouvindo, Deus, eu orei para que tu mandasse alguém, e tu mandou a Michele. E aí a Michele chega para o final da história com lágrimas nos olhos. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui sair, aquele cara disse para mim assim, eu te amo. E ela dizia, eu te amo também. Aí o mendigo diz assim, você tem a coragem de 2 homens. Da boca daquele mendigo veio aquilo que ela estava querendo ouvir de Deus a semana inteira. E eu tinha coragem para inventar uma narrativa fictícia sobre como matar zumbi. E a Michele teve coragem para parar e passar o que pessoas talvez considerarem uma vergonha de ser visto conversando com o mendigo. Quando a gente pensa que outra pessoa vai arriscar, nós arriscamos que ninguém vai fazer nada. O livro continua com isso aqui, diz assim, João, ao ouvir na prisão, que esse é o texto principal do livro, João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, né, ele já sabia tudo que Cristo estava fazendo, então ele sabe dos milagres, mas João está preso. Enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que ele já sabe. Em outras palavras, vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. O caminho dos bárbaros é quando você entende que a vida cristã, que é de seguir a Cristo, não é aquela coisa mega, fofo, negócio de, que bom, Deus, olha, que tudo aconteça de bem para ti e nada de mal, que nenhum risco tu tome, que dorme bem de noite, com os anjos, né? Não, é o seguinte, o caminho dos bárbaros é entender que o plano selvagem que Deus tem para cada um de nós é diferente. Então, por que Jesus vai ter que dizer para o João Batista, que é aquele que batizou ele? Olha só, João já batizou Jesus, ele viu descer a pomba aquela do céu, que é o Espírito Santo, ele ouviu a voz do céu, ele mesmo declarou, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista é o primo de Jesus, ele sabe exatamente quem Jesus é. Todo o ministério dele foi sobre isso. Ele tem que crescer, tem que diminuir, João Batista diz. Mas ele está na prisão agora, tudo isso aí foi antes, agora ele está na prisão. E ele ouve que Jesus está lá fazendo milagres para todo mundo, menos para ele. Está todo mundo sendo ressuscitado e curado e abençoado, e o João Batista, velho, está na prisão, mofando e vai morrer decapitado. Aí ele diz assim,
Pergunta para Jesus se é Ele mesmo. Ele já sabe. Diz assim, quando ele ouviu tudo que Jesus estava fazendo, é que ele duvidou. E aí Jesus manda, olha, tudo que tu precisa saber, João, tu já sabe. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou curando e tudo. Mas feliz é aquele que entende que o caminho da vida cristã é diferente para todo mundo. Que ela tem altos e tem baixos. Que ela tem momentos de muita felicidade e momentos de morrer na jornada. E quem se abandona disso, não é meu seguidor. Tem aquela música legal que é um louvor australiano, acredito, que diz... eu vou... I'm gonna run, I'm gonna win, I'll never go back. Conhece essa música aí? Não serei o mesmo, não. Obrigado. Em português a gente traduziu. Eu não serei o mesmo, não. Eu não posso voltar. Fechei a porta. Eu vou correr e vou vencer. E não serei o mesmo, não. A gente traduziu. A segunda parte que eu fui ver em inglês para traduzir, diz assim, ó, me leva às alturas mais altos e às profundezas mais baixos, mas eu não serei o mesmo, não. Em inglês. A tradução oficial que tem na internet diz assim, ó, em vez de dizer, leva nas alturas mais altas, lugares mais baixos, diz assim, Deus, eu vou nas alturas, só nas alturas eu vou caminhar. Ficou traduzido desse jeito. Só nas alturas, então? Lugar baixo não tem para o cristão? Não tem momento de pensar que você não vai sobreviver daquilo ali e que só pela graça de Deus vamos passar? Então, a mentalidade da vida cristã que tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo é que, olha, nas alturas apenas eu vou caminhar. Mas não é isso aí. A letra foi escrita assim, ó, Deus me leva para lugares mais altos e lugares mais profundos. A Revolução dos Bárbaros é uma revolta contra o tratado de paz entre a civilização e os poderes do mundo das trevas. Não ficaremos assistindo enquanto a humanidade vende a sua alma para ganhar o mundo. Não seremos seduzidos pelos confortos nos oferecidos se apenas desviarmos os olhos. Não podemos fingir que existe só o que enxergamos. Os bárbaros conhecem o mundo do espírito. Sabem que existem trevas que corrompem os corações dos homens e que não agir é ser complicente. Nascemos dentro de uma guerra. Podemos até sentir que somos crianças, mas não somos guerreiros. Você diz, Shane, mas eu aceitei Cristo ontem, a semana passada, ou esse ano, eu sou só uma criança. Você nasceu não num berçário lindo, mas você nasceu num mundo que é intenso, cheio de batalha espiritual. No momento que você diz sim para Jesus, você já está na batalha. Podemos pensar que somos crianças, mas não somos guerreiros. Pedi a Deus um texto para mim, sobre essa mensagem de arrisca-se. E o texto que Deus me trouxe foi Marcos, capítulo 8, onde Jesus está falando claramente para os seus discípulos o que ele vai fazer. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que fosse morto em 3 dias depois ressuscitasse. Olha só, ele falou claramente a esse respeito. Em alguns textos do Novo Testamento, Jesus fala com enigmas ou com parábolas, mas aqui ele está falando claramente. Olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar em 3 dias. E o que acontece? Ele falou claramente, e aí Pedro chamou a parte e começou a repreendê-lo. Olha só, Pedro diz, maneira aí, Jesus, esse papo aí vai desmotivar as tropas. Imagina ele chamando... O Pedro chamando Jesus de lado, ó, geração futuro 30. De novo. Vai lá. Deus te abençoa. É um dia abençoado para você. Tá certo. Todos nós, pais, já tivemos esses dias. Né? Ele diz, ó, chama Jesus de cantinho. Olha só. Jesus, se tu começar a falar que você vai morrer e que depois vai ressuscitar, que é difícil até entender esse negócio de ressuscitar, mas... que morrer é a parte que está complicado, porque nós estamos aqui para estabelecer o reino, derrotar Roma e fazer tudo que a gente está sonhando. Então, você falando desse jeito vai desmotivar todo mundo. Agora, Jesus faz uma coisa que é interessante. Continuando no texto, versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo... Agora, olha só. Jesus parece que não tem o mesmo protocolo que o Pedro.
Pedro pelo menos chama Jesus de cantinho, para não envergonhar ele em frente de todo mundo. Jesus não. Pessoal, vem aqui. O Pedro falou um negócio aqui, ó. Pedro está falando. Tanto que alguém anotou e botou na Bíblia. Então, o que o Pedro falou não ficou segredo. O Pedro pode dizer, não, mas era Jesus, era só eu e você. Não, esse momento didático. Vamos falar para todo mundo aqui, ó. Né? O que você está dizendo. E aí o que acontece? Por que Jesus quebra, né? Pedro fala de ladinho, mas Jesus chuta o balde. Ele não quer nem saber. Ele diz, não, vai ficar todo mundo sabendo. Sabe por quê? Porque o assunto era tão grave, tão importante, que não poderia seguir a missão ali com os discípulos, sem todo mundo aprender junto com Pedro. Olha só o que acontece. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que Jesus viu na repreensão de Pedro, que era a voz de Satanás. Se tu ler um outro texto, Mateus 16, fala a mesma coisa, mesma narrativa, só que mostra duas partes. Primeiro o Espírito fala através de Pedro, depois ele ouve do diabo. É que nem aquela cena lá, né, do anjinho bom e do anjinho ruim. Parece que o Pedro ouve dos dois. Em um momento, em Mateus, Pedro escuta, você é o Filho de Deus vivo. E é o Espírito que revelou isso para você, Pedro. Outro momento, você não vai morrer na cruz. Foi o diabo que está falando para ti. E parece que o Pedro está aqui, escutando um do outro. Qual é a diferença entre a voz do Espírito e a voz de Satanás, que Jesus reconhece e ele quer envergonhar o diabo ali mesmo, publicamente? Depois ele chama não só os discípulos, diz, ó, todo outro povo vem aqui, ó, todo mundo escuta só, o Pedro falou uma besteira. Aí ele vai ensinar em cima dessa besteira, de que ele não iria para a cruz. Sabe o que ele ouviu? Ele ouviu a voz do diabo, é sempre aquele que nos chama para não arriscar, para viver aquela vida segura, guardar a sua vida para não perder. O que Jesus identifica como ataque de Satanás nas palavras de Pedro é o desejo de uma vida segura, o pensar que se pode entrar numa batalha e não correr risco. É rejeitar o plano e a chamada de Deus na sua vida porque parece ser perigoso e exigir fé na jornada. Enfim, salvar a sua vida em vez de investi-la na aventura que Deus está te chamando para viver. Atrás de mim, Satanás. Se você quer saber sobre algum assunto, se é a voz do Espírito, se é a voz de Deus, pergunta assim, qual exige mais fé? Qual exige mais risco? Qual é mais perigoso para o meu eu? Essa é a voz do Espírito. Qual me leva para ser mais temoroso? Qual me leva para recuar? Que voz diz que você não consegue? A voz de Satanás. Jesus convida seus discípulos ao caminho longe da estrada fácil. É um caminho cheio de aventura, incerteza e possibilidades ilimitadas. O único caminho que pode preencher os anseios mais profundos do seu coração. Esse é o caminho dos bárbaros. Para entregar seu coração ao único que te pode tornar realmente vivo. É libertar a fé indomável em você para ser consumido pela presença de um Deus de paixão e compaixão. Para ir onde Ele enviar, custe o que custar. Isso é ser um seguidor de Cristo. Continuando nosso texto, versículo 34. Jesus não foi suficiente, Jesus mostrar o que Pedro falou só para os discípulos. Ele diz assim, ó, então ele chamou a multidão. E os discípulos, o Pedro está ali, Deus, o que eu falei? Não vou nunca falar de novo. Ele falou um negócio, agora os discípulos, agora todo mundo vem com isso. Vamos aprender com Pedro. Se alguém quiser acompanhar-me, isso quer dizer ser um discípulo, seguir a Cristo, ser discípulo dele, acompanhar os passos dele. Negue-se a si mesmo. 3 riscos, então, Jesus vai identificar para ser um seguidor de Cristo. Primeiro, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Vamos só dar uma olhada nesses três riscos. Primeiro, o que quer dizer negue-se a si mesmo? É bem claro, é derrotar o eu dentro da gente. É escolher que eu vou viver a aventura que Deus tem, não o do Scarface. Que eu vou ir mais para o lado do irmão André do que do Scarface. Derrotar o eu dentro de nós. Segundo, o que quer dizer tomar a sua cruz? Eu acho que tomar a cruz é sinônimo com o que o Velho Testamento chama de ficar na brecha. Vou te explicar por quê. Em Ezequiel 22:30, nós temos um retrato que é da muralha de santidade do povo de Deus tem desmoronado
pelo pecado do povo, desmoronou ali, e está correndo perigo a cidade de Deus, o povo de Deus está correndo perigo. Aí Deus, ele diz assim, ó: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim. Agora olha só, eu sempre pensava, né, alguns anos atrás eu pensava que isso aqui era assim: o diabo está atacando, está vindo mal, e Deus está procurando pessoas que vão orar pelas pessoas contra o diabo. Isso a Bíblia até fala sobre intercessão, mas esse texto é um pouquinho diferente. Quem está chegando? Deus está pedindo alguém para ficar em frente de quem? Ali, ó: pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. É Deus que está chegando. A história é assim, ó: Deus lançou o nome dele santo sobre as terras, sobre todos os povos. E ele disse: olha, em meu nome o povo será salvo. E esse nome, ele escolheu um povo para representar esse nome, para dizer: olha só como eu abençoei Israel saindo do Egito, olha só o que eu fiz com eles, ninguém consiga contra eles. Esse é meu povo, porque eles carregam o meu nome. E o nome de Deus está espalhado pelas nações. E aí o povo de Deus começa a viver no pecado, chamar outros deuses de Deus, e Deus diz: olha, vocês estão estragando meu nome. A única coisa que pode salvar o mundo, eu preciso que alguém salve meu nome. Isso aparece em Isaías, aparece em Ezequiel. E ele diz: olha, então eu procurei um homem que pudesse se pôr entre eu e o meu povo, e dizer: Deus, pare, por favor, pare aí mesmo, não destrua seu povo, dê tempo, segure a justiça, para dar tempo que a sua misericórdia possa chegar. É isso que ele está procurando. Diz: olha, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. O que você precisa para ser uma pessoa que toma a sua cruz ou que fica na brecha? Primeiro, você tem que ter um relacionamento com Deus. Ele precisa conhecer você. Você se botar em frente dele, né? Imagina um trem vindo com todo vapor e você se bota no trilho assim do trem. É muito bom tu conhecer o motorista, né? E dizer: pare, passa por cima. Mas então um cara que tem santidade, que tem um relacionamento com Deus, o suficiente de ficar na frente de Deus e dizer: Deus, aqui não, por favor. É isso que ele quer da gente. É isso que ele quis de Abraão, né? Abraão, ele foi lá e disse: olha, vou mostrar para Abraão o que eu vou fazer. Aí o Abraão vai lá e ele negocia com Deus para ele não destruir Sodoma e Gomorra e Ló. Conseguiu só salvar a família de Ló. Depois tem o Moisés, que Deus vai destruir todo mundo. Você pode ler lá em Êxodo, ele fala para... Mas Deus, destrua a mim e não o seu povo. Lembra do seu grande nome, ele diz para Deus. O que vão falar de ti? Deus já sabia de tudo isso, mas ele estava dando uma oportunidade para o homem dele ficar na brecha mesmo e dizer: Deus, passa para mim o que eles merecem. E aí depois o Samuel faz a mesma coisa, ele intercede entre o povo e Deus. Em Jeremias nós temos uma ilustração disso. Ele diz: até nisso tem seu limite, o dia de julgamento chega. Jeremias 15:1 diz: então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, imagina ele na brecha, parando Deus para que a misericórdia chegue, ainda se eles estivessem, eu não lhes mostraria favor, expulse-os da minha presença. Chega um tempo que a paciência de Deus e o plano de Deus, ela avança, mesmo com homens da brecha ali. Então quando Jesus diz: para ser meu discípulo, você tem que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, ele está dizendo que nós precisamos fazer a mesma atitude que ele faria, que tomar a sua cruz. E o Paulo entendeu o negócio. Olha só, Romanos 9, 2-4 diz assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Deus, por amor a meus irmãos, da minha raça, povo de Israel. A gente entende na história de Paulo, o principal ministério dele nem era para os judeus, mas ele olhava para trás, para o mentor dele lá nos fariseus e os judeus que não se convertiam, que queriam matar ele também. E ele diz: Deus, se eu pudesse morrer por meus inimigos, e não só isso, ser enviado para o inferno por eles, eu faria. Essa oração eu nunca fiz, não imagino que vou fazer. Mas o Paulo está dizendo: olha, e o versículo 1 eu tirei, mas ele diz: olha, o que eu vou dizer é verdade, e você pode contar com isso. E eu gostaria de tomar o lugar do pecado dos meus irmãos. Isso é ficar na brecha. E é o que Jesus fez para nós, né? O que é a cruz de Cristo? Ele chega diante de Deus, Deus justo, chegando em nossa direção, nós cheios de pecados, e ele bota a cruz assim na frente da gente e diz: olha,
Deus, deixa eu pagar o que eles merecem. Você já orou assim? Pelo menos no sentido assim, Pai, eu quero que meu vizinho tanto se entregue a Cristo, deixa eu pagar tudo que for necessário na minha vida, qualquer sacrifício para que ele venha conhecer a Cristo. É isso que Jesus está chamando a gente para viver, esse nível de aventura com Ele. Vivendo na missão é a última, né? Diz, tomar sua cruz e siga-me. É que toda a vida, você não pode siga-me 2 horas de manhã no domingo, ou de noite no domingo, senão, não é uma seguida. Né? Isso aí é uma parada. O siga-me é 24 horas por dia, 7 dias por semana, viver na missão. O texto continua e ele diz assim, ó, pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Ele vai falar aqui sobre o grande câmbio. O grande câmbio, o que é um câmbio? Em Nova York tem um câmbio, deve ter em São Paulo, acho aqui também. O câmbio é você leva dinheiro lá, e você vai dar dinheiro, você vai receber ações, geralmente hoje é tudo digital, né? Você vai receber ali ações, e você vai fazer um risco, tomar um risco, para que o teu dinheiro aumente, e no final de tudo você vai ganhar de volta o quê? Mais dinheiro. Quer dizer, não é muito câmbio, você está trocando dinheiro por dinheiro, mas você arrisca não ganhar de volta nem o que você deu. Eu conheço muito esse processo, porque eu sempre tive aqueles sonhos de adolescente, de ganhar uma herança de algum tio, né? Bilionário que morreu e lembrou de mim. Já leram um livro assim, pá, o tio bilionário lembrou de ti, tu nem conhecia ele, tu vai lá com muita humildade receber aquela herança. Só que nós recebemos, a única herança que a gente recebeu foi do meu querido cunhado, que faleceu com 40 anos, e nós ganhamos um dinheiro para investir, depois da morte dele em 2008. Querendo ser uma pessoa, eu disse, não, agora vou ser responsável. Botei a maior parte dentro metade nas ações, na Bolsa de Valores, agosto de 2008. Não sei se alguém da área financeira sabe o que é agosto de 2008, mas 2 semanas depois teve a maior queda desde 1929. E o dinheiro foi lá embaixo. Eu disse, Deus, o que foi isso? A primeira vez que eu olhei no meu relatório digital, eu tinha ganhado $120. Aí, na próxima vez, tombou todas as ações e foi pela metade. O dinheiro foi lá para baixo. Eu disse, esse negócio não é para mim. Né? Mas a gente sabe que o que eu botei foi dinheiro e alguns meses depois, por outras razões, tive que tirar dali e tirei a metade do que eu botei. Mas voltou só dinheiro. Não vê outra coisa. O grande câmbio por trás do risco, Jesus diz assim, ó, se você salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas aquele que, por causa dele e do Evangelho, perder sua vida, vai salvar. Quem não arriscar, garante perder tudo. Primeiro princípio do grande câmbio. Quando se fala sobre coisas eternas, se você não arriscar, a sua garantia é que você vai perder tudo. Primeiro princípio. Segundo, o grande câmbio invade o mundo espiritual eterno. Ganhar o mundo, pois que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Nada que eu pudesse investir, mesmo se não fosse naquela época que perdi meu dinheiro, nada que eu pudesse investir de dinheiro no câmbio de Nova York, pudesse me trazer algo espiritual. Ela não vai furar o plano espiritual onde existem os anjos e Deus e Satanás. Nada vai furar ali aquele plano espiritual. Ela vai ficar nesse mundo. Mas quando eu invisto e tomo um risco de investir minha vida no Evangelho e seguir a Cristo, eu posso perder ela em termos do mundo, porque eu nunca me tornei um grande traficante, eu nunca me tornei o próximo Indiana Jones, isso não aconteceu. Mas eu posso talvez perder aquele plano, mas eu vou ganhar algo que é minha alma, que é do mundo espiritual. Você investir sua vida e seus planos em Deus, você perde o plano aqui da terra, e Ele vai te conduzir passo a passo, que fazer você ganha a sua alma. Ele diz assim, o que poderá dar em troca da sua alma? Terceiro princípio de tomar risco. Mais do mesmo, sem o grande câmbio, não resolve nada. E se eu continuasse investindo bem, se fosse um grande investidor em Nova York, lá na Bolsa,
nada disso poderia comprar a minha alma. O que o homem vai dar, se ele ganhar o mundo inteiro, o que ele pode dar em troca da sua alma? Quando tomar um risco é a opção mais segura? É quando você entende que nada que você consiga arriscar aqui e botar no bolso vai sobrar para a eternidade. É que se eu guardar minha vida eu vou perder tudo. E aí que é muito mais seguro arriscar. O Deus da luz, ele insiste em invadir lugares escuros. O Deus da paz continua envolvendo-se nas batalhas da humanidade. O Deus que é bom mergulha profundamente na profundidade do mal humano. Seguir a Jesus é navegar o desconhecido, abrir mão do seguro para trocar a segurança por confiança nele. Vivendo para o resto da corda. Eu tenho aqui uma corda e ela passa aqui por trás. Esse aqui eu aprendi com um dos meus professores favoritos, autores, né? O livro dele está ali atrás, o Francis Chan, Louco Amor. Pode pegar esse livro que vale a pena. Essa corda aqui, ela faz a volta no mundo inteiro. Vocês não acreditam? Não, tá bom. Não é bom não acreditar mesmo. Ela vai só até a porta ali e o Caio amarrou em algum lugar. Obrigado. Eu queria que você imaginasse que essa corda, ela representa a nossa vida. Né? E essa aqui faz 3 voltas no mundo, depois sai em direção para a Lua, laça a Lua. Ela nunca termina essa corda aqui. Ela é para sempre. É muito comprido. Mas tem essa pequena parte aqui, ó, que essa é a nossa vida aqui na Terra. A Bíblia diz que quem nasce, ela é uma alma eterna. Nós vamos viver para sempre, um lugar ou outro. Ou com Deus na eternidade, ou na perdição, onde Satanás vai ser condenado também, no inferno. A Bíblia é bem claro sobre isso. Quando eu penso sobre a eternidade, um tempo que nunca para, e eu penso sobre o tempo que eu tenho, esse tamanho, assim, para ilustrar, ela está muito grande. Ela está muito grande, mas eu queria que você conseguisse enxergar. Mas o ponto de vida de 70 anos aqui na Terra, comparado com o tempo que nunca para, é incomparável. Mas vamos usar isso aqui só para ilustrar, como se isso aqui fosse a nossa vida, e depois nós nascemos aqui, e aqui a gente morre, e aqui começa a eternidade. Nós vamos receber galardões, ou vamos receber retribuição, dependendo de como a gente arriscou nossa vida aqui ou não. Aí nós estamos aqui nessa vida aqui, ó, e talvez você está por aqui, ó. Estou aqui, ó, sou muito jovem, eu ainda tenho muito tempo para frente, não vou arriscar ainda. Eu quero muito esses 4 centímetros aqui, eu tenho que viver demais. Ou talvez vocês dizem, olha, eu estou guardando meus dinheiros aqui, eu não posso contribuir com o reino de Deus muito, porque eu estou guardando minhas moedas, porque quando eu chegar bem aqui, ó, bem aqui, eu vou me aposentar, e esse último polegado aqui, eu vou viver vai ser muito bom. Eu e minha esposa vamos colher cônscia na praia, aqui, ó, bem aqui. Vou trabalhar que nem um condenado, tudo isso aqui, ó, não dá muita atenção para meus filhos. Eu vou chegar até o final aqui da fita, isso aqui eu vou ser o melhor cara aqui, ó. Vou vestir no reino de Deus, aqui, ó. Fica pensando assim, ó, cara, tu entende que o resto da eternidade está para frente, e aquilo que a gente fizer com o pouco da vida que Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer, vai determinar como vamos viver para a eternidade? Nós entendemos, eu fico me vendo aqui, ó, Shane, missionário no Brasil, sentado aqui, vendo televisão, nada contra, eu assisti Walking Dead, né? Mas eu fico pensando ali, ó, várias boas ilustrações, né, eu tirei daquilo. Mas eu fico pensando, quanto tempo eu gastei e tenho gastado fazendo coisas que vão eliminando o meu tempo aqui na Terra, que não fazem nada para a eternidade. Como é que é a vida quando a gente vive para o resto da corda? Efésios 5 diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira de vocês viverem. Eu tenho algumas sugestões, quero ser bem prático agora. Queria que você e eu tivéssemos cuidado como a gente vive, porque nós queremos aproveitar ali, ó, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo de todas as oportunidades. Porque os dias são maus, eles são curtos, são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, como viver sabiamente? Aproveitar o máximo e procurar a vontade de Deus. Você está pensando, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Faça um jejum, faça uma oração, desliga a TV, fica lá de joelho,
Diz, Deus, eu vou ficar em silêncio até tu me falar o próximo passo. Não precisa ser daqui a 10 anos. O próximo passo, o que é que eu faço? Deus vai falar contigo. Algumas sugestões, então, riscos sugeridos para nossa igreja, nosso corpo aqui. Você está aqui hoje para não sair e dizer, foi muito teórico, não ouvi nada. Muito prático, então vamos tentar ser prático. Diz assim, um risco pessoal. Juntos com a sua família da Montserrat, leia toda a Bíblia durante os próximos 12 meses. Nós fizemos, o Júnior já falou sobre isso, é um desafio que nós queremos para toda a igreja. Nos próximos 12 meses, orando e meditando sobre uma porção do texto que o Espírito te destacar naquele dia. Tomar esse risco, começando amanhã. Amanhã é segunda-feira, né? É amanhã que a gente começa? Ou dia 1º? Pode ser amanhã mesmo. Amanhã, tá certo. Senão vamos esquecer até dia 1º. Então, como? Usar o plano sugerido da Sociedade Bíblica, que é esse plano que estava aqui, lá atrás, é um plano legal. Minha sugestão começa no dia que tu está agora, porque o plano começa em janeiro, 1º de janeiro. Quando tu rodar a esquina lá em janeiro, tu vai emendar o resto da Bíblia e vai chegar em abril. Então, é o que eu vou fazer. Vou começar no dia 27 de abril. Você pode pegar o plano e ir destacando o dia 1º de janeiro em Gênesis, né? Mas vai estar fora do plano, mas você faz como você achar melhor. Eu vou começar desse jeito, começar onde estamos, né? Mas não tem essa opção, e nós também temos essa opção que, na realidade, eu vou acompanhar a Michelle, ela já está, eu comecei no início do ano, aí eu fui para o meu lado, ela ficou no devocional dela, continuou fiel, eu não. Então, vou voltar para ser fiel, escutando, mesma coisa, é uma porção, dois planos de leitura são iguais, elas têm uma porção do Velho Testamento, do Novo, um pouquinho de Salmos, um pouquinho de Provérbios, cada dia um pouquinho disso aí. Então, esse aqui é um site que eu recomendo, você pode ir para lá, tem em português, pode baixar no teu celular, ou pode escutar online mesmo, mas você vai ter alguém lendo para você, leva 20 minutos mais ou menos por dia, tu está no carro ali, escuta 20 minutos através do Bluetooth ali, ou escuta quando você está lavando louça, você vai conseguir em um ano, escutando mais ou menos 20 a 25 minutos, você vai escutar a Bíblia em um ano. Então, pode ler, pode escutar, mas toma um risco de fazer alguma coisa que você nunca fez nessa área da palavra de Deus. Riscos sugeridos, em família, ter um momento planejado, diário, 5 dias por semana, aqueles dias escolares, você que tem filhos, né? Quando todos estão sentados em volta da mesa, para você abrir a Bíblia e para abrir a vida. Nosso tempo lá em casa é de 5 para 7 até 7h20, são 25 minutos todo dia, na verdade vai até 7h17 geralmente, às vezes até 7h20, porque é ali que eles têm que sair para o colégio. É um tempo mais precioso que nós temos no dia. A gente está ali sentado, a gente fala sobre o que eles vai ser os desafios, eles estão comendo, tomando café, tem uma palavra, um versículo, alguma coisa dessa forma. E nós compartilhamos com eles toda manhã e nós temos crescido como família com isso aí. Invista um feriado ou alguns dias de férias para levar a sua família a estender a mão ao próximo, servindo em alguma obra missionária, e não espere a gente planejar um negócio. Vai lá, pesquisa, descubra quem precisa de alguma coisa, vai lá e sirva. Depois vem contar a bênção. Que olha, eu fui lá sem ninguém mandar e eu levei minha família e ajudamos o Márcio lá e a Nayane lá na ilha. Ou fomos lá entrei em contato com o Rodrigo lá no Belém Velho, eu fui lá ajudar. Não precisa esperar a organização fazer o negócio. Tenha coragem, tome um risco, faça o negócio você mesmo, a sua família. Em missão local, toma o risco de abrir um diálogo sobre Jesus com alguém que o Espírito Santo te indique. Meu vizinho, a gente ama muito eles, faz tempo que eu estou querendo entrar em contato, numa fala com ele, mas a gente já jantar lá em casa e tudo, um relacionamento bem construído, a gente ama eles, amamos os filhos deles. Mas eu estava no corredor com ele, preparando essa mensagem essa semana, eu estava no corredor, ele ia entrar para, dava aquele negócio assim, tudo bem, bom dia, com licença, sabe? Pensa que é fácil para pastor? Não é fácil. É difícil para todo mundo atravessar aquela linha relacional e entrar num assunto como Deus. Mas o que eu fiz? Vou tomar o risco. Estou falando sobre isso, tem que fazer. Cara, às vezes eu boto na minha agenda um tempo de tomar café com uma pessoa para falar sobre a Bíblia, sobre a vida. Não sei se você tem interesse, mas eu tenho abertura na minha agenda. Cara, vamos. Essa semana ele bateu na minha porta, vamos lá Aí o que aconteceu? Estava orando mais tarde na semana para os discipulados no WhatsApp, então estava lá de cedo de manhã, mandando uma oração de
de encorajamento, e eu vi a foto dele, meu vizinho. Vou mandar uma oração para ele também. Cara, às vezes quando eu mando uma oração para as pessoas, por esse aplicativo, então eu quero orar por sua família aí. Orei para que Deus abençoasse, ele retornou assim, que legal, obrigado. Aí ele, essa semana, bateu na minha porta, vamos lá para Parque Redenção, comprar as verduras lá. Passamos um tempo junto. Primeira vez ele abriu a vida dele, que ele é ateu. Ele abriu e com muita abertura a gente conversou sobre esse assunto. E estamos na jornada, mas toma um risco, abre um diálogo com alguém sobre Jesus. Sonha que essa pessoa possa vir para a tua célula e que Deus, possa usar a tua vida para batizar essa pessoa até o final do ano. Sonha e clame a Deus para que isso aconteça. Tira um feriado ou alguns dias de férias, né? Isso eu já falei? Vamos para frente. Missão global. Vá numa viagem missionária. África, novembro de 2015. Camboja, estamos anunciando pela primeira vez agora, novembro de 2016. Nosso ministério que a gente apoia na Índia, começou um novo trabalho na Camboja, e nós vamos apoiar esse novo trabalho, e Deus vai fazer grandes coisas. Então, vai planejando. Se você não puder ir fisicamente, pessoalmente, ore, lave seu carro, manda alguém financeiramente, e vamos ver toda a igreja aí no coração, mas se envolva em missões globais. Lá no início, como eu falei, eu tinha algumas influências na tela, e depois na minha vida Deus me deu algumas influências em carne e osso, pessoas que marcaram a nossa vida. O Pastor John aqui foi meu mentor, ele foi meu professor no seminário, na faculdade bíblica, depois no seminário, um pastor apoiador por todos esses anos como missionário, e foi o meu maior conselheiro nos momentos que eu precisava, junto ele com o Tércio, os dois foram meus maiores conselheiros quando eu mais precisava de ajuda. Domingo passado, eu estava em casa, depois de um grande culto aqui, recebi a ligação que o John morreu na África. Estava lá servindo, e eu já tinha esse versículo, que inclusive é o versículo da vida dele escolhido para essa mensagem. Mas o John, ele era o exemplo desse versículo. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor alguma. De valor alguma para mim mesmo, se tão somente para terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Ele vivia isso aí, ele estava lá formando líderes, pastores, o coração dele era para levar o Evangelho para o mundo, e ele fazia isso. Ele tinha diabetes, muitas pessoas poderiam dizer, João, fica nos Estados Unidos, cara, fica lá, tu tem uma igreja, e tem médico, e tem tudo, mas não, todo ano ia para a África, Zâmbia. O sonho dele era ver Zâmbia alcançado pelo povo da Zâmbia mesmo, levantar pastores e treiná-los. Ele é um homem incrível como mentor. Eu achei algumas fotos dele, isso aí por 10 anos atrás, quando ele veio visitar nosso trabalho em Gravataí. Michele disse, Shane, tu tinha uma corrente de prata por fora? Eu não sei, talvez foi Photoshop, mas eu acho que eu pensava que ia ser um pastor hip hop na época. Mas aí, essa jaqueta eu ainda tenho. Mas sabe que ele foi uma grande influência na minha vida. Santidade, uma influência sobre sendo um líder espiritual. Me lembro que eu traduzi ele falando sobre a necessidade do líder espiritual ser espiritual, senão ele não tem nada para falar. Deus usou ele, era um cara muito cômico. Ele veio para o Brasil, não trouxe uma calça comprida. Ele veio em julho. Frio, foi um dos anos mais frios que teve, e ele aqui só de calção. Eu disse, John, tu não recebeu meu e-mail que aqui faz frio no sul? O Brasil é tropical, cara, como é que eu ia saber que ia fazer frio aqui no Brasil? Eu pensei que tu pensava frio assim, não considerado como um americano considera frio, então só trouxe calção. Aí dei uma pala para ele aí. Ele era um cara que me ensinou, ele aprendia até o fim. Alguns anos atrás eu estava pregando na igreja dele, Shane, me ensina a pregar com clicker. Aí, saímos para comprar um clicker, e ele disse, tá, me ensina como fazer PowerPoint, ele disse.
Vamos, sentamos, fizemos uma aula de PowerPoint. O cara com 60 e poucos anos mudou assim uma maneira dele usar as anotações e foi para a clica de PowerPoint. Ele queria, mas ele me impressionou que um homem da idade dele aprendia ainda. Tinha humildade de aprender. Eu disse, eu quero ser que nem o John, quero aprender até o fim. Esse aqui é o John, eu gostei, esse é um dos fotos preferidas minha do John, que a atitude dele era essa aí. Era encorajador. Aqui ele está com o Randy Hensel, um cara que caiu na mira dele, era um membro da igreja, um dos maiores construtores da região metropolitana lá de Des Moines, e ele, muito dinheiro. E sabe essa foto aí? Essa foto é quando ele estava enviando o Randy como missionário para a África. O cara abandonou tudo e foi tomar um risco, viver com missões na África. O John, ele era um exemplo, ele era um cara que as pessoas queriam imitar, e o John influenciou também a vida do Randy. Eu tenho certeza que em algum momento, os líderes da igreja do John, eu estava pregando lá em dezembro, ele mandou uma carta a semana passada, nos encorajando, e os líderes lá devem ter dito várias vezes, John, tem que parar com essas viagens aí, tem que ficar mais perto de casa. Tua saúde não é o que era antes. Ele morreu dormindo. Sábado passado para domingo, eles foram acordar ele para pregar no hotel, ele morreu na noite. E sabe que eu tenho certeza que ele responderia a mesma coisa que Paulo, quando eles tiveram a revelação que se ele fosse para Jerusalém, ele ia correr perigo lá. Então o cristianismo meigo diz o quê? Correr perigo não é para nós. Então os caras vieram falar para o Paulo, olha, quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. John, não vá para a África. Lá tem ebola, não tem médico, pode acontecer alguma coisa. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando, partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade de Deus. Que isso seja falado sobre a sua vida e a minha vida. Tentamos convencer o Shane para não fazer a vontade de Deus, mas já que não deu para dissuadir, tivemos que orar por ele. Será que alguém vai falar isso sobre a sua vida? Hoje vão dizer, pá, aquele cara viveu uma vida segura. Aquela mulher ali nunca arriscou nada. O que será falado sobre as nossas vidas? A voz do John na minha vida, a voz do irmão André me lembram, e eu quero trazer essa mensagem para você, para nos lembrar, arrisca-se. Quando arriscar é a opção mais segura, quando se fala sobre as coisas de Deus, tomar um risco. Ontem à noite, voltei de pregar para um grupo de jovens, e era 11 horas, 10h30, quase 11 horas, e eu tinha no coração, queria passar um tempo com a Camila, que eu não tinha passado muito tempo com ela ontem. Eu disse, Camila, vamos pro gasômetro. Eu sei que tem aquele lugar iluminado, com os quiosques, vamos pegar água de coco. 11 horas, vamos lá. Pai, eu estou muito cansado, Camila, tu acha que alguma amiga tua, do colégio, ou do amontoado, tem o pai levando de Harley para tomar um suco de coco 11 da noite? Levanta, guria, vamos lá. E ela, tá, pai, vamos. Ela botou o violão nas costas. Nós estava eu ali e ela quase meia-noite, tomando aquele água de coco aqui no Guaíba. E ela cantou uma música para mim que ela escreveu para essa mensagem. Sobre se arriscando, sobre, vamos falar, o que vão dizer sobre nós, vamos tomar risco. Eu vou postar depois no meu Face aí, quem quiser ver. Ela escreveu uma música sobre essa mensagem. We will laugh, we will cry, to be afraid to take
olhando assim naquela mesa na beira do Guaíba ali, tomando aquele água de coco, olhando, Deus, obrigado. Obrigado que você tem criado na vida dos meus filhos a loucura de querer tocar violão aqui na quase meia-noite e uma música que ela escreveu para Deus. Isso acontece e só começa a acontecer quando eles veem isso na gente. Seus filhos enxergam você uma pessoa pronta para fazer loucura para Deus. Não digo para ir para Guaíba, né? Mas para fazer alguma loucura para Deus. E daí? Talvez Jesus te trouxe aqui hoje para fazer uma dessas decisões. A primeira que eu quero colocar é dizer, Jesus, eu quero te seguir. Hoje eu coloco a minha fé em ti. Quero ser perdoado dos meus pecados. É a primeira metade, né, dessa oração, botei ali, é de salvação. Porque talvez você está aqui pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, e você nunca tomou o grande risco de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Quero ser salvo. Quero nascer de novo. Então eu quero falar com você esse primeiro momento. Mas talvez você já fez isso. E você vai dizer, Shane, mas por que você emendou o resto junto com a salvação? Porque a salvação em Cristo, ser discípulo, é tudo junto. Olha só, ser perdoado dos pecados, liberto dos meus medos. Talvez você é salvo hoje, mas não é liberto do medo. Enviado para uma aventura que planejasse para mim antes da fundação do mundo. Salvação é o pacote inteiro ali. Talvez você aceitou a primeira parte, pediu perdão dos pecados e tudo, mas você senta ainda no conforto de uma vida cristã apática, não tomando riscos. Então eu quero te convidar hoje para dizer assim, ó, quero o pacote inteiro, quero o número 1 ali, combinado. Talvez Deus te chamou para essa segunda oração aqui. Jesus, hoje eu me abro para me arriscar em seu nome, abandonando a segurança de uma fé civilizada e religiosa para ser o seu agente de invasão nas trevas ao meu redor. Só me dê força, coragem e sabedoria e eu irei. Se é você, quero pedir que a gente fique em pé, nós vamos ouvir uma música. Se Deus está falando contigo, nós queremos orar junto. Começando com as pessoas que Deus está chamando para entregar a vida a Cristo. Por favor, saia do seu lugar, nós queremos orar com você aqui para ter essa vitória juntos. E depois também aquelas pessoas agora que entendem que tem uma vida de risco, que tem vivido daquela forma tão meiga, que parece que o cristianismo é uma fofura que é bom para cartão postal. E você diz, Deus, nada mais disso, eu quero conhecer a sua aventura para mim, Deus. Se isso é você, queremos orar com você aqui na frente também. Se Deus está falando, saia do seu lugar. Vamos falar aqui, vamos orar junto.